Eu tenho um tema interessante, eu gosto desse tema, que é o tema não mais escravos e sim filhos. E para começar nesse estudo, hoje é um culto de ensino, amém? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, o livro de Romanos, capítulo 6. Eu quero, antes de iniciar esse estudo, antes de iniciar esse tema, eu quero que você medite bastante naquilo que será dito aqui nessa plataforma. Amém, queridos? Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz exatamente assim. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Pode deixar na tela um pouquinho. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós sabemos que em Roma, o imperador ele era visto como um deus. E sabemos que Paulo, ele teve essa revelação de Deus quando ele dita para o escriba chamado Tércio a carta aos romanos. E nós sabemos que o contexto era um contexto também um pouco difícil, porque o evangelho puro, genuíno que o Senhor nos ensina, em muitos momentos ele é corrompido por algo que não provém da nova aliança, da nova dispensação, que é a dispensação da eclésia, a dispensação da graça. E o apóstolo Paulo, ele trabalha no livro de Romanos, e ele é conhecido como a carta magna do evangelho. Pastor Léo e eu, conversando, nós sempre falamos que nós enchemos uma congregação em uma quarta-feira, trazendo cultos de campanhas e um monte de evento e um monte de coisa, mas a gente esvazia uma congregação pregando Romanos. Porque o livro de Romanos, ele é uma carta doutrinal. Ele é uma carta que remete àqueles que verdadeiramente entendem o evangelho a refletir um comportamento que Jesus nos ensinou através de apóstolo Paulo. E a verdade é, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo está trabalhando com a doutrina da justificação. Ele está ensinando aquele povo que existe alguém que olhou de cima a baixo, não encontrou um justo sequer e decidiu morrer a sua morte, a nossa morte, a ter que viver sem a nossa presença, a ponto de se manifestar, o verbo, que é a palavra, se manifestar na terra para cumprir com aquilo que não conseguiríamos. Você observa que em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz também que Cristo é o fim da lei. Ou seja, ele realiza uma transição. Ele vem para fazer aquilo que nós não tínhamos capacidades para fazer. E no nosso espírito, ele passa a habitar em todo aquele que nele crê. E ele passa a trazer uma renovação da qual nós nunca vivemos antes. Porque o apóstolo Paulo também diz no livro de Romanos, na carta aos Romanos, que a transformação ela só pode ser experimentada verdadeiramente se eu me permitir ser renovado na minha mente. Então é impossível ser transformado sem permitir com que a renovação aconteça. A informação velha que está dentro de você, automaticamente ela vai anular, se você não estiver preparado para compreender que podem existir outras coisas mais, ela vai anular a nova informação que está chegando. Porque você está tão convicto daquilo, que você faz daquilo uma verdade. Mas a verdade é que nem tudo que o meu pai aprendeu com o pai dele é verdade absoluta. Quantos concordam? Nem tudo que eu aprendi com o meu pai é verdade absoluta. Eu não estou falando de princípios. Eu não estou falando de coisas que realmente nós carregamos, que é o caráter dos nossos pais, e cada um tem uma história pessoal, sabe aonde está correto, aonde não está. O que eu estou falando é que eu sou um filho do meu pai, que já recebeu uma ligação dele, depois de anos caminhando na plataforma do evangelho, e ele disse assim: meu filho, sabe que Jesus salva? Sei, pai, eu sei que Jesus salva. Sabe também que Deus é gracioso? Sei, pai, mas tem muita coisa que eu te ensinei que não é bem assim, você tem que aprender de novo. Pai, você está ficando doido? O Senhor me ensinou desse jeito a vida inteira, pai, e agora o Senhor quer colocar na minha mente que o Senhor me ensinou com muita dedicação, com muito amor e com muita convicção, não está bem assim, correto, igual o Senhor. Como é que é isso? E é importante porque nunca é tarde para se permitir
abrir a mente e experimentar coisas das quais você nunca experimentou. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nesse ensino é que Deus te chama para experimentar coisas novas nele. Eu posso ouvir um amém? Então o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar para a igreja em Roma o que é a verdadeira justiça. E nós sabemos que graça e misericórdia são coisas diferentes. Graça, eu não mereço, mas recebo. Misericórdia, eu mereço, mas não recebo. Não entendi, pastor. Eu mereço a condenação, eu mereço a punição, mas eu não recebo, porque ele tomou o meu lugar. Então nós estamos muito focados em pregar o evangelho da graça. Mas nós temos linhas sendo pregadas hoje no mundo, que algumas delas ridicularizam a verdadeira graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque graça que não te transforma não pode ser a graça de Deus. Graça que não te transforma, que não te leva a experimentar coisas novas no Senhor, que não muda a sua vida, precisa ser analisada. Isso é muito importante. Então o apóstolo Paulo, ele entra ensinando a doutrina da justificação. E ele está falando sobre identidade. Ele está falando assim: vocês não podem mais se comportar como escravos. Vocês não podem mais se comportar como vocês se comportavam antes, porque Jesus, ele mudou todas as coisas. E quem crê nele é justificado e tem paz com Deus. Amém, queridos? Apóstolo Paulo é muito interessante porque, se você observar todas as cartas dele, ele foca muito em identidade. E às vezes nós nos perdemos na vida, esquecemos de quem somos. É muito importante você saber quem você é em Cristo e qual é o reflexo de Cristo através da sua vida, para você e para os outros. Sabe que quem é bom motorista aqui? Deixa eu ver. Bom motorista. Não tem bom motorista aqui não, gente. Quem é bom? Quem dirige bem aqui? Quem dirige bem? Dirige bem? Agora, quem dirige bem, que já cometeu alguma infraçãozinha algum dia na vida de trânsito? Quem? Hã? A verdade é essa: o evangelho, ele é tão bom, ele é tão bom, a notícia do evangelho é tão maravilhosa, que é difícil de acreditar. Por quê? Uma falha no trânsito não pode tirar de você a identidade de ser um bom motorista. Maravilha, hein? Palavra de Deus, hein? Você está entendendo? Não significa que você comete uma falha na sua vida e você perdeu a identidade que ele te deu. No seu espírito você recebe salvação por meio da justificação, que não é um processo, é automático. Vocês estão comigo? Então você errou, cometeu uma falha, mas automaticamente o Espírito de Deus que habita em você tomou o seu coração e falou assim: ai, Senhor, me perdoa. Porque às vezes servimos um Deus frio, de uma maneira fria. E nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que conhece a sua fortaleza, mas também conhece e compreende a sua fraqueza. E por isso que Ele está aí para te fortalecer nos momentos mais difíceis da sua vida. Mesmo que o mundo pareça que está se voltando contra você, você está preparado sempre, porque quem te supre é o Senhor. Então no seu espírito você foi justificado. Você não se torna justo pelo que você faz. Não é o quanto você realiza obras que vai determinar o quão abençoado você é. A motivação correta do evangelho transformador é: se Deus não fizer mais nada por cada um de nós, a partir de hoje, nós já precisamos ter motivos para agradecer por tudo que Ele já nos deu, pelo resto da nossa vida, porque Ele nos salvou. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Isso é a justiça. E é interessante que a palavra de Deus diz que Ele nos cria a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Com de ensino, vou no beabá. Amém? Nós também fomos criados assim. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E é importante entender essas áreas da nossa vida. Na sua identidade cristã, o que determina quem você é em Cristo é a sua vida espiritual. Deus é um ser divino, sem matéria e sem corpo. Deus é espírito. E espírito só pode habitar onde? Em espírito.
Mas quando ele habita em você, o trabalho dele é completo. Quando ele habita em você, o Espírito Santo de Deus, que habita no seu espírito, começa também a trabalhar em um processo de santificação na sua alma. E vai te salvando dia a dia. Você não se torna perfeito aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus você se torna perfeito, porque você não é mais identificado como um pecador, mas é identificado como um santo do Senhor, um povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Por que eu estou dando essa introdução? Isso é uma introdução, gente. Tá bom? Tá abençoando a sua vida? Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu quero que você entenda que existe uma transição da qual Deus proporcionou para todos nós por meio do seu Filho Jesus, que muitas pessoas que dizem ser livres, libertas, se comportam com hábitos e atitudes de escravos. Por isso que eu estou falando, não mais escravos, e sim filhos. Escravo, meu amado irmão, minha amada irmã, é um indivíduo que está privado da sua liberdade. Escravo é um indivíduo que está sendo submetido à vontade de outro. Qual vontade é melhor para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você? Será que você se submete à vontade de Deus ou à vontade da sua alma, dos seus desejos ou do mundo? Nós estávamos, diga estávamos, passado, em uma situação de catividade. Nós estávamos em um momento de dor, presos, submetidos à vontade do mundo e à força do pecado. Ser escravo é depender, e quem não consegue se livrar da influência de alguém ou algo, fica sempre manipulado. Sempre não tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que é escrava do álcool, uma pessoa que é escrava da droga, uma pessoa que é escrava, quem sabe, de si mesmo. Você sabia que existe isso? Tem gente escrava de si mesmo. Tem gente escrava das suas próprias convicções. Tem gente que é escravo do sexo. Tem gente que é escravo dos prazeres da vida. Sabe, pecar não define quem você é, mas permanecer pecando te leva a compreender que pode ser que você ainda não alcançou a verdadeira conversão. E é muito difícil falar isso com a igreja. Por quê? Porque hoje estamos vivendo em um mundo evangélico completamente relativizado. Eu estou pregando assim hoje porque hoje é culto de ensino. Tem liberdade, não tem? Estamos relativizados. Estamos acostumados com o gospel. Estamos acostumados com o sistema religioso. Estamos acostumados a nos vestir de uma forma que o mundo gosta, mas Deus não gosta. Estamos acostumados a falar de uma forma que seja interessante para que todos me aceitem. Não, Jesus não foi aceito por todos. Inclusive foi expulso pelos seus. A escravidão, ela te leva a condições subhumanas. Ela te leva à plataforma da dor. Não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, se você entender que você é filho de Deus, você vai passar por todos eles, porque você entende que Ele é o seu fortalecedor. E é difícil entender isso no momento da dor, porque às vezes você tem a tendência de questionar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está observando o que eu estou passando? Mas observe bem, porque Deus está te forjando, Deus está te moldando para te levar a um nível maior. Então, ao invés de questionar, agradeça a Deus no meio da sua luta, no meio da sua prova, porque Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Eu creio. Posso ver uma mão para o céu assim, dizendo glória a Deus? Meus irmãos, escravidão traz depressão, frustração, falta de amor, feridas. Tem gente que está muito bonito por fora, mas está muito machucado por dentro. Naamã era assim, lindo, uma posição incrível, chefe do exército do rei da Síria, mas por dentro ele fedia. Ele estava coberto de lepra no seu corpo. E só o Senhor pode nos curar. O que eu quero dizer para você é que quando atuamos com hábitos e comportamentos de escravos, não conseguimos acessar a verdadeira identidade, liberdade e
prosperidade que Jesus conquistou para cada um de nós. Quem é você? Escravo ou livre? Escravo dorme mal. Escravo, o negócio está fritando, ele não consegue dormir. Escravo não tem um colchão gostoso para dormir. Escravo, ele come mal. Se alimenta do resto. Ou daquilo que o seu Senhor deseja dar. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Escravo, ele tem muito medo do dia seguinte, porque ele não sabe o que vai vir. Porque ele está sob domínio de alguém. Quem tem dominado a sua mente, quem tem dominado a sua vida, quem tem dominado a sua família, quem tem dominado a sua empresa, quem tem dominado você. Agora eu vou para o texto base da minha mensagem. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu não sei se vocês têm a nova versão transformadora aí. Tem? NVT? Só NVI? Coloque a NVI e depois eu leio também na transformadora, se for necessário. Olha que interessante o que apóstolo Paulo também escreve aos Gálatas. Ele diz assim, digo porém que... Agora eu vou ler na versão NVT, olha que interessante. Portanto, pensem da seguinte forma. Olha para o lado e fala assim, Deus te criou para pensar, criatura. Pensar. Pensar. Existem 3 princípios básicos da psicologia. Você pensa, e porque você pensou, você sente, e porque você sente, você aciona. Então, pensar, sentir e agir. Olha o que diz o texto. Portanto, pensem da seguinte forma. O problema é que hoje muita gente está permitindo com que outras pessoas, com que coaches, com que líderes pensem para eles. Vocês estão me entendendo? Mas Deus te chamou também para quê? Para pensar sobre as coisas que são do alto. Deus te chamou para sentir aquilo que Ele quer para você. Tem coisa que Deus vai dar para você no seu quarto em secreto. Ele não vai dar para ninguém. E não conte para o seu melhor amigo. Quem já fez isso aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Vamos lá. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Tem gente aqui que acredita no Senhor, que tem Ele como único suficiente Salvador, sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, vem para a igreja, mas não se permite crescer em maturidade. E enquanto você não crescer em maturidade na palavra, que tem poder para libertar a sua vida, libertar a sua família, libertar você de qualquer situação, você não conseguirá desfrutar da herança que Ele tem para você. E tem muita gente que pensa que herança é só na terra, é só no céu. Não, Deus também quer te entregar coisa na terra. Isso. Então mesmo que você tenha um cartão de crédito do céu, unlimited, nice, né? Deus vem te dar um cartão ilimitado. É para você usar. Passa, você vai lá e pega o carrinho de compras e vai no supermercado, na melhor loja que você gosta. Você enche esse carrinho de compras e você vai passar no caixa, não tem a senha do cartão. O que adianta? Tem gente que tem um cartão, mas não tem a senha. E o que Deus quer falar para você nessa noite é: se permita ser moldado por Ele no seu caráter, para que você possa acessar aquilo que Ele já te deu. Ele não vai te dar. Lembra que a batalha de Jericó, as muralhas de Jericó, elas caíram não pela força de um homem, mas pelo poder da palavra. Tem muita gente lutando com os braços, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você: pelo amor de Deus, começa a pensar, para que você possa sentir e começar a acionar em suas orações a palavra de Deus sobre a sua vida, porque não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele já fez e aonde Ele quer te levar. É assim. Evangelho é tão bom, pastor Alexandre, que é difícil de acreditar.
Às vezes eu fico lá no Lifehouse New Jersey agora, a oração da madrugada lá, o Firehouse. Nós estamos assim, agora eu estou desse jeito assim, gente, o negócio é o seguinte, ó, estou sentindo de Deus, Deus falou comigo. O que foi, pastor? Eu quero ver milagre aqui dentro. Porque os sinais, faz o quê? Seguirão. Quanto que você vai ver a igreja entrar? Quando o avivamento começar em você. O problema é que tem muita gente que está acostumado com o sistema religioso. Isso vicia, mas não transforma. O que transforma é o fogo que arde dentro de você. É o Espírito Santo de Deus te avivando todo dia. Então eu comecei a clamar com a minha equipe de liderança. Eu comecei a clamar. E eu estava numa situação muito difícil, há umas 3, 4 semanas atrás. Falei, Senhor, eu preciso pagar essa conta, eu não tenho de onde tirar. O Senhor sabe as lutas que eu estou vivendo. O Senhor sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. O Senhor sabe que tem se levantado inimigo do lado, inimigo do outro, inimigo na frente, inimigo atrás. Mas o Senhor é o meu Deus, eu não tenho mais a quem recorrer. E de repente, eu estou na minha sala junto com a minha esposa. Já não estava mais de roupa, a minha esposa estava. E de repente toca o telefone da minha casa. Pastora, você está bem, pastora? Estou, graças e paz. A senhora pode descer a escada um pouquinho? Posso? O que foi, minha filha? Pastor, desce aqui. E de repente eu estou lá no sofá, olhando da janela. O que será que aconteceu? Problema, né? Membro, meu Deus do céu. O que aconteceu? De repente a minha esposa sobe a escada chorando e fala, amor, exatamente o que a gente precisa para pagar a conta. Deus mandou aqui. Ela falou que Deus mandou ela aqui para dar isso para nós realizarmos a conta. Então no meio do desespero, no meio das adversidades da vida, Deus manda gotas de refrigério para mostrar para você, eu estou aqui e eu não vou te abandonar. Sabe por que a igreja não experimenta manifestações? Sabe por que a igreja não vive isso? Porque nós não pensamos. E se pensamos, pensamos errado. Nós acabamos de orar por uma cura e de repente nós, será que Deus vai curar? Será que Deus vai curar, Senhor? Cura. Você já orou, entregue e confia. O nível da sua confiança determina o nível da sua maturidade cristã. O nível da sua confiança vai determinar se o milagre é real na sua vida ou não. Quando você entrar por aquela porta, entre cheio do Espírito Santo, entra glorificando ao Senhor, entra com um sorriso no rosto. De preferência, traga mais um com você, porque Jesus está voltando. Deve obedecer seus tutores. Enquanto você for imaturo, enquanto você não tiver sabedoria para administrar aquilo que Deus está colocando na sua mão, o texto diz, a partir do versículo 2, Gálatas capítulo 4, deve obedecer seus tutores e administradores até a idade determinada de seu pai. Ou seja, você vai ter que crescer para conseguir usar. Sempre vai ter alguém ali, o quê? Cuidando para você, porque você ainda não atingiu um nível de capacidade. Lembra das parábolas do talento? Para um ele deu 5, para outro ele deu, e para outro 2. O Senhor não vai colocar na sua mão o que você não tem capacidade para administrar. Deu 1 para um, 3 para o outro. Não, mas por que deu 1? É porque o Senhor conhece qual é a capacidade que Ele tem. E mesmo na sua capacidade, sendo maior ou menor do que a do outro, Ele entende que você é capaz e Ele não deixa de te entregar um talento. Olha aí para sua mão, olha aí. Existem talentos que o Senhor tem entregado para você, que em muitos momentos da sua vida você tem negligenciado. Por quê? Por quê? Tá ruim? Vou falar um negócio aqui, mas não posso. Vai que New Jersey está online ali me vendo. Aí eu conto que eu vou fazer domingo, aí não dá. O mesmo acontecia conosco. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Quando éramos como crianças. Gente, não dá mais para ficar na igreja 10 anos e se comportar como criança. Coloca lá no texto, versículo 3, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, na minha versão está criança, aqui está menor.
Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Apóstolo Paulo está falando assim, alguém já fez a transição. Vocês não precisam mais circuncidar. Vocês não precisam mais pensar que é sobre o que vocês fazem. Não existe nada que você possa fazer para chamar a atenção de Deus. Ele já te ama. Ele já olhou para você. Quando você era informe no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já tinha propósito para você. O problema não é cumprir o propósito. O problema é suportar o processo que te leva a cumprir o propósito. Às vezes eu pergunto: que processo duro, Senhor? Onde o Senhor quer me levar? Suporta. Suportar processo te leva a viver propósito. Quem já suportou processo na vida aqui que achou que eu não ia dar conta? E hoje, se olhar para trás, pode levantar as duas mãos para o alto e falar: obrigado, Jesus. O que eu imaginava que não fosse acontecer na minha vida está acontecendo. Olha de onde Deus se tirou. Olha o que Ele fez com você. A sua origem é o céu. Estou acabando. Voltando para o livro de Romanos. Não precisa abrir. Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo está veementemente tentando inculcar na mente daquelas pessoas quem eles eram. Porque tinha problema ali. E eu não vou escrever uma carta como essa se não tiver problema. E Romanos nos leva a refletir bastante, porque é doutrina. Olha o que ele fala: mas Deus demonstra seu amor por nós quando nós estamos na igreja. É isso? Não. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. Presta atenção. Antes de você aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, Ele já tinha se entregado na cruz por você. A bondade dele sempre vai chegar primeiro do que o seu arrependimento. Antes de Zaqueu se arrepender, ele já tinha entrado na casa de Zaqueu. Antes da mulher ser colocada na cena do ato de adultério, Jesus já estava ali. O holofote não era para ela, era para ele. E agora eu quero ver o que você vai fazer. A palavra de Deus fala que o diabo veio para quê? Roubar. Então a palavra de Deus não fala isso não. Não está escrito isso na Bíblia, não sei se você sabia. A gente fala, né? Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir, não é? Mas não está lá não, lê lá, vê se está lá diabo. Não está não. Jesus estava ali pregando o evangelho depois de realizar um monte de milagre. E os fariseus estavam assim, tem muita gente te observando. Olha para o lado e fala assim, tem muita gente olhando para você. E você não está nem percebendo. Aí Jesus está ali, está pregando o evangelho, e os fariseus saduceus estão assim. Aí Jesus pega e fala assim, cuidado. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus está falando para os fariseus, para os saduceus que estavam ali, naquele momento. Ou seja, toma cuidado, porque às vezes você está no banco da igreja e o ladrão está do seu lado. Essa foi de graça. Às vezes você acha que você está num ambiente de... Mas às vezes o cara está assim, nossa, gostei disso não, o pastor podia fazer, nossa, que chato. Não, o cara está aqui, é o inimigo. Às vezes o inimigo pode estar dentro da sua casa para tirar você do propósito. Você está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus? Cuidado com o ladrão. Tem uma mensagem que eu fiz inspirada nesse tema. Chama Cuidado com o ladrão. Ninguém gosta de ladrão. Mas tem muito ladrão, às vezes até dentro da igreja. Estou acabando. Então o que eu quero falar para você? Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Então para de pensar que você é o dono da resolução dos problemas da sua vida. E de uma vez por todas, só acredita que Ele tem capacidade para fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. Pare de se comportar como um escravo. Na igreja é glória a Deus, lá fora, meu Deus do céu, misericredo. Para de se comportar como um escravo dentro da sua casa. Para de se comportar como escravo dentro da sua empresa. Se comporte como um homem, como uma mulher de Deus. E desfrute de toda a liberdade que Ele conquistou para você, que é diferente de libertinagem. Amém, queridos? Posso ouvir mais um glória a Deus?
Agora presta atenção e eu vou terminar. Quais são as características de um filho, pastor? Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 4 em diante. Vamos ler do versículo 4 e eu vou terminar. Mas, quando chegou o tempo certo, não é no seu tempo, viu? É no tempo de Deus. Por que eu estou estudando e meu visto não chega? Deus é que sabe. Estou esperando o green card, gente, já está tudo aprovado. Tirei foto, mas não chegou ainda não. Às vezes eu olho assim, só faço assim, só falo nada. Nada. Vai chegar essa semana, em nome de Jesus. Mas assim, ó. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e sob a lei, para suportar o que você não suportaria. Assim fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. É porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, do seu Filho, e por meio dele chamamos Abba Pai. Agora olha o que diz o 7, presta atenção. Assim, diga aí, assim, você já não é mais escravo, mas filho de Deus. Uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele também. Quantos herdeiros eu tenho aqui dentro? Se coloque em pé. Filho se parece com seu pai. Você se parece com o pai? Filho permanece na família. Olha aí. Tem muita gente saindo da família. Filho permanece na família. Nós somos o corpo de Cristo, Glória a Deus. ajustado. Filho segue nos caminhos do pai e o representa levando o seu nome. Quando eles me perguntam qual é o seu last name, é o nome do meu pai. Represento ele. Ele que me deu, Ferreira. E por sorte o Alexandre tem um nome igual ao meu. O filho confia no pai. Eu não estou falando do pai terreno, eu estou falando do pai do alto, pai das luzes, daquele que supre. Porque tem muito pai hoje negligente aqui na terra. Filhos honram seus pais, filhos obedecem e filhos herdam os benefícios. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu espero profundamente que você carregue essa palavra no seu coração e que você saia daqui refletindo sobre isso. Quem é você? Escravo ou filho?